Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje. Recebemos hoje, com muita alegria, nossa amiga Liliane Cusseira de Oliveira. Ela é trabalhadora na Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório. É evangelizadora, facilitadora de grupo de estudos, trabalhadora na área da família, expositora espírita. Seja bem-vinda, Liliane. Que possamos ter momentos de aprendizado nas reflexões no tema bens materiais e acúmulo de riqueza. Para que vamos, neste momento, nos harmonizando, sintonizando ainda mais com a espiritualidade, vou ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Você é eterno. O seu corpo e as coisas de sua propriedade são materiais e transitórias. Ser escravo do corpo ou dessas coisas é reduzir o potencial de sua mente. Não se deixe dominar. Apegar-se aos bens materiais é caminhar para a decepção e a dor. Elas sobrevêm antes que você as espere. Desapegue-se, tenha maior liberdade. Crer na imortalidade é desafogar o espírito e voar mais alto. Que tenhamos todos uma boa palestra. Olá, queridos amigos, irmãos da Caminhada Espírita e todos aqueles outros irmãos que irão adentrar a essa sala e irão conhecer também os mesmos ensinamentos que nós buscamos. Iremos então refletir aqui sobre algumas questões pertinentes aos bens materiais e acúmulo de riquezas. E para isso nós nos baseamos então entre as questões 880 e 885 de O Livro dos Espíritos e o Evangelho, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, em vários itens deste capítulo. Então, irmãos, quem de nós nunca desejou ter condições financeiras para viajar pelo mundo afora, descobrir e conhecer diversos lugares do mundo? Quem de nós nunca desejou morar numa casa grande, com grandes avarandados, que dariam direto para as copas das árvores lindíssimas, perto de um grande rio ou mar, para quem gosta de pescar, né? Ou então sair a velejar no seu iate com a família toda, ou simplesmente ter o carro dos sonhos na garagem, né? Ou então para passear de vez em quando, ou então participar de grandes eventos e shows, o que mais o interessar. Então, pelo mundo afora, né? Simplesmente pensando então na sua prole, quem sabe deixar uma herança maior, um apartamento, uma casa para cada filho. Essas e outras questões já passaram pela nossa mente, né? E que mal há nisso? Existe algum mal nisso? Então, preocupado também com essas questões pertinentes ao direito de propriedade, Kardec obteve com a resposta à questão 881, o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar, quando não mais puder trabalhar. Sim, mas deve fazê-lo em comum, como a abelha.
através de um trabalho honesto e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa prudência. Aqui ele usou o exemplo das abelhas, mas temos outros exemplos no reino animal, como os morcegos, os peixes, as aves, algumas espécies de aves, as formigas. Não ajuntar como um egoísta. Jesus nos recomendou: tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. A vida, que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, como os espíritos superiores nos dizem na questão 880, mas será que o que queremos é realmente apenas garantir o pão de cada dia para a nossa sobrevivência? Ou será que estaríamos querendo viver uma vida farta de boas futilidades, de se deleitar ao bel prazer e fazer o que quiser, na hora que quiser, sem outras preocupações que não mais do que consigo próprio? Jesus, após alertar sobre a avareza, contou à multidão essa parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei todos os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato tu és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá tudo o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Essa passagem foi registrada por Lucas, está no capítulo 12, versículos de 13 a 21. Então, meus amigos, como nós poderíamos ser ricos diante de Deus? É importante entender a palavra riqueza. E no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Ou seja, ele ama algo que ele ainda não tem, ama algo que ele não conhece. Não seria isso, então, a cobiça também? Um outro vício nosso que nós podemos e devemos combater. Olhando por outro prisma, a riqueza tem uma abrangência e uma evidência existencial na vida das pessoas. É o caso de uma missão escolhida por um indivíduo e colocada a serviço do bem ao próximo, praticando a caridade, como aquelas mulheres que fazem aqueles lindos trabalhos à mão, feitos à mão com todo amor e carinho, aquelas peças para os bebês ou para as crianças que estão nos hospitais e que necessitam muitas vezes aquilo que nos sobra, né? Então, elas estão praticando a caridade. Significa que não bastam simplesmente os bens materiais para que a pessoa, para que a gente se sinta realizada.
E nós vamos descobrir isso no momento em que nós começarmos a transpor as paredes do nosso lar, as paredes da nossa casa, para que possamos alcançar outros corações e a dividir aquilo que nós já podemos dividir. Creio que podemos falar de uma riqueza interior de todos nós, do espírito, que é o que nos torna realmente, plenamente felizes. Então, na questão 922, Kardec pergunta: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? No que os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas como que nós podemos ter a consciência tranquila nos dias de hoje, sabendo que muitos irmãos nossos que são iguaizinhos a nós não têm onde morar, às vezes não tem nem o que comer e às vezes não tem nem com o que alimentar os seus filhos? Quer uma dor maior do que essa para uma mãe? Então, com tamanha desigualdade social que a gente vê no mundo, como é que a gente pode dormir tranquilo enquanto um dos nossos irmãos está sofrendo e às vezes sem esperança? Então, de acordo com Ladislau Dalbor, economista, professor da PUC de São Paulo e consultor de várias agências da ONU, 26 bilionários, ou seja, do planeta, 26 famílias mais ricas dispõem de um patrimônio maior do que a metade da mais pobre da população mundial, ou sobre 1% que tem mais do que 99% restantes. Mostra uma realidade econômica totalmente deformada, radicalmente deformada. Radicalmente, digo, porque é na sua base que ela está adoecendo. Porque muitos ricos não sabem parar de querer mais e transformam o poder econômico em poder político, gerando mais privilégios e assim por diante. Resultado do egoísmo e da avareza. O avarento é aquele que tem um apego excessivo às suas coisas, a seus bens, tem um apego excessivo ao dinheiro, tem um apego excessivo às coisas as coisas luxuosas, ou então ao pouco que ele tem, mas é o apego. Então, em resposta à questão 883A de Kardec, os espíritos superiores nos afirmam: há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, de onde buscamos então essas reflexões, como falei anteriormente, Jesus nos adverte do risco de centrarmos a nossa vida em buscar segurança nos bens terrenos, distanciando-nos do verdadeiro sentido da nossa existência. Expandir a verdadeira vida não depende de ter mais ou de ter menos. Depende de sermos alguém especial na vida de outra pessoa. Se o primeiro objetivo de todo ser humano é ativar ao máximo a sua humanidade, o nosso vir a ser, o nosso progresso, a nossa elevação moral, e o Evangelho nos diz que não podemos conseguir isso, não podemos ser mais humanos se não tivermos a execução e a prática dos ensinos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, a posse de bens de qualquer tipo não pode ser o nosso objetivo maior. Não pode ser a finalidade da nossa existência, de nenhum ser humano. A armadilha
de nossa sociedade de consumo está nisso. Quanto maior a capacidade de satisfazer os nossos próprios interesses, as nossas necessidades aumentam. Maior é o número de novas necessidades que teremos, que vamos despertando. Com isso, não há possibilidade nenhuma de demarcar um limite, ou seja, eu vou conseguir até aqui, daqui para diante eu não quero mais, não vou querer mais. Isso é balela, né? Quanto mais temos facilidades, mais queremos facilidades. Ainda somos imperfeitos, bastante imperfeitos, e ainda gostamos de um belo descanso. Então, o objetivo da vida não é aumentar as necessidades, mas fazer com que essas necessidades diminuam a cada dia que passa. Esse seria o sentido inspirador da nossa vida, de buscar o valor nas coisas simples do dia a dia, na simplicidade real. Nossa vida é um constante desapegar-se. Somos apenas usufrutuários de coisas que nos são emprestadas por Deus. As coisas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso lado, até mesmo o nosso corpo físico, tudo nos foi ofertado para que nós pudéssemos fazer o melhor com isso. Precisamos buscar o sentido imanente das coisas para que possamos transcender o estado atual das coisas, porque tudo pode nos ser tomado, como Jesus nos disse nessa parábola. A vida é dinâmica e tudo gira. E o que hoje temporariamente está conosco, amanhã pode estar em outra dimensão. Amanhã a nossa vida muda e a nossa dimensão também muda. Todas as coisas estão em constante mudança. Então é preciso buscar os tesouros perenes, aqueles que não perderemos nunca mais, aqueles que ninguém pode roubar dos celeiros da nossa alma. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus disse isso e Mateus registrou, lá no capítulo 6, versículo 20 do Evangelho. Jesus não condenou, amigos, a propriedade adquirida pelo valor do trabalho. Não há nada de mal em querermos conquistar um lugar melhor, um nível melhor de vida para todos nós. Deus nos deu a inteligência para que a gente pudesse ser provisor da vida de amanhã, não só para nós, mas também para aqueles que a gente consegue auxiliar. Jesus critica, sim, que façamos isso de uma maneira egoísta, ou seja, pensando somente em nós, afastando-nos da nossa verdadeira meta como seres humanos. Quando estamos centrados em nós mesmos, nas nossas vontades, estamos alimentando ilusões, estamos nutrindo o próprio ego. E na questão na questão 883, vemos que o desejo de possuir é natural, sim. Mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é que se caracteriza então o egoísmo, que juntamente ao orgulho são as maiores chagas de toda a humanidade, que atravanca o nosso progresso, o nosso progresso moral. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos diz que precisamos nos orientarmos para as coisas do alto. Ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso é, amigos, conhecer o valor e a alegria da partilha, a solidariedade, do respeito, o revestir-se do Cristo em nós. Olhar para as coisas do alto não significa desprezar as coisas da terra, mas entendê-las como dons de Deus, dadas para o bem de todos, para o bem coletivo, e agir isento de todo tipo de
com essa visão é possível entender que é o justo lugar dos bens materiais. Qual é o justo lugar dos bens materiais? Que não pode ser no nosso coração, não pode ser no coração das pessoas. O ego não tem consistência própria. O ego é uma construção mental e uma identidade transitória, portanto, parasitária. Para subsistir, para ter uma sensação de existir, o ego necessita aferrar-se a qualquer objeto que o alimente. Tudo que represente o ter, o poder ou para aparentar. Vive para ter e acumular, para conseguir poder e impor-se, para figurar e se destacar. Em tudo isso, acredita encontrar segurança e estabilidade, definitivamente, como se fosse uma coisa consistente, na impermanência das coisas. É que nós vamos descobrir qual é o verdadeiro sentido da vida. Quando nos sentimos genuinamente movidos por sentimentos de compaixão para com as pessoas que estão necessitando, quando ativamos o espírito solidário, quando compartilhamos agradecimentos por tudo que somos, por tudo que temos, então é o nosso verdadeiro eu agindo e que está se manifestando. Quando reconhecemos um momento de honestidade e sinceridade no nosso desejo de conhecer a verdade, aí sim, acerca de nós mesmos, através do autoconhecimento ou no sentido da vida. Esse é o nosso verdadeiro eu em movimento. É o que nós estamos fazendo aqui agora. A caridade é o amor em ação. O amor não pode ser estanque. O amor não é estanque nunca. Nos momentos em que agimos com uma coragem ativa e valentia inexplicáveis e fora do normal, aquilo que nos dá ânimo realmente, que nos dá coragem, isso também brota de um impulso que está dentro, latente em todos nós, que nós precisamos despertar. Muitas vezes ele está lá nas profundezas do nosso ser e nós não botamos em prática ainda não conhecemos. Mas quando começamos a sentir uma enorme gratidão pelos inúmeros dons que a vida nos oferece, que Deus nos oferece, nós podemos ter a certeza de que isso não provém do nosso ego. E como nós nunca estamos sozinhos, nós temos um grande auxílio da espiritualidade quando nós resolvemos lá atrás começarmos a agirmos no bem. O ego é completamente incapaz de sentir alegria real e verdadeira. Ele é incapaz de sentir a gratidão. Sentir uma gratidão imensa por tudo, pelas graças que nós recebemos, é um sentimento que brota do mais profundo do nosso coração. E nós vamos cada vez sendo mais felizes enquanto a gente vai distribuindo, multiplicando e dividindo cada vez mais. Se alguma vez já experimentamos essa alegria tranquila de deixar de lado o nosso ego fazendo alguma coisa pelos outros, sem pensar em receber algo em troca, a gente já conheceu. Como é bom isso, como é recompensador. E sem que ninguém saiba, então entramos em contato com o nosso eu mais profundo, com o nosso eu divino. E esse estado de felicidade e de deslumbramento quer dizer que estamos deixando que o nosso verdadeiro eu descubra a verdadeira vida fluindo através de nós e vindo até nós, nos reenergizando. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 20, nós encontramos ainda a frase de Jesus:
Ainda nesta noite, tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz a parábola do jovem rico. Quando Jesus disse ao moço que o perguntava sobre como ele poderia alcançar os meios de ganhar a vida eterna, estava preocupado, queria alcançar a vida eterna. E Jesus lhe disse: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Quando Jesus disse isso, ele não pretendia, claro, que o jovem moço, estabelecesse o princípio absoluto de que cada um, de que cada um de nós vem tudo para todo mundo, despojar de tudo que a gente possui e que a salvação só pode ser alcançada desse meio. Não. O que ele quis nos demonstrar é que o apego aos bens terrenos é que nós precisamos ainda lutar contra isso, porque isso é um obstáculo à nossa salvação. A nossa salvação, amigos, nós buscaremos quando nós realmente colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E, claro, aquele moço, com efeito, ele se julgava quite, com todos os deveres, porque ele dizia que fazia todos os mandamentos, já cumpria todos os mandamentos da lei. Ele conhecia muito bem todos os mandamentos. E ele era, então, um bom filho, honrava pai e mãe e recusava-se apenas a ideia de abandonar todos os bens, porque ele era muito rico e ele achava-se realmente dono de tudo aquilo. E o seu desejo de obter a vida eterna, então, amigos, não ia até o extremo de poder adquiri-la com o sacrifício, com a renúncia. Renunciar por amor a alguém. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr à prova aquilo que ele ainda trazia, que ainda era um marco de imperfeição nele. Ele trazia consigo esse pensamento de riqueza, de que era rico. Era disso que ele tinha que se desfazer, porque ele estava pondo a sua riqueza nos bens materiais. E sem dúvida, ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo. Não causar dano a ninguém, não falar mal de ninguém, não ser em vão, não ser orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Qual então a verdadeira propriedade? O importante, na verdade, é tornar-se rico diante de Deus. A maior riqueza do ser humano é o reino de Deus, reino fundamentado nos ensinamentos do Evangelho, como disse. Então, tudo o que construímos na terra é passageiro e não dá sustentação para o verdadeiro sentido das nossas vidas. Às vezes, nós criamos um mundo de superficialidades, de facilidade, sempre sem se preocupar com o outro. E aí vem aquela sensação de vazio existencial. Não é correto medir a existência humana por bens materiais acumulados, mas sim pela capacidade de reconhecer a gratuidade de Deus em possibilitar uma vida com muitos bens, mas que eticamente e cristamente devemos dispor para todos, devemos colocar na dimensão social a serviço do bem comum, a serviço do bem de todos. E para encerrar, meus irmãos, que já estamos nos prolongando demais, eu trago então uma fala de Emmanuel no final do capítulo 7 do livro Religião dos Espíritos,
E ele nos fala assim: se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada dia, a cada minuto, no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema, desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda a propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos, com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez, que em verdade não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Então, queridos irmãos, unamos os nossos pensamentos em gratidão ao nosso Pai maior por tudo, Pai, que nos ofereces para que possamos ser usufrutuários do Teu amor. Ajuda-nos, Jesus, através da Tua orientação divina, através das Tuas falanges amigas, amorosas, de luz, que vem ao nosso alcance agora, que nos trazem todas as Tuas benesses de luz e de amor sobre nós. Ajuda-nos, Jesus, a ter o discernimento para podermos partilhar, dividir, multiplicar tudo aquilo que temos e que podemos já hoje alcançar aqueles que não têm, aqueles que estão mais necessitados do que nós nesse momento. Que possamos mesmo alcançar aqueles que estão longe, podemos ativar os nossos fluidos mentais através de uma prece em todo momento, para que possamos auxiliar desta forma. Se nada mais tivermos, podemos auxiliar os nossos irmãos, aqueles que sofrem e que também querem receber um pouco de luz. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor que nos inunda neste momento com a devida certeza de que todos temos exatamente aquilo de que mais necessitamos e que podemos alcançar sempre mais se a nossa boa vontade estiver no leme, para que possamos continuar doando aquilo que nos é possível, sem precisar de algo em troca, sem esperar a recompensa. Muito obrigada, Jesus. Obrigada à espiritualidade amiga que esteve conosco até este momento e que continuará nos iluminando em nosso berço, em nossa casa. Muito obrigada. Muita paz a todos, amigos. Obrigada pela atenção de todos e uma boa tarde. Que assim seja.